Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo bem, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog Velho General, canal Pátria e Defesa, Rogério, canal Bom Combate, Coronel Paulo Filho, a rede de profissionais que trabalham e lutam pela família brasileira, trazendo notícias verdadeiras aqui para vocês, pessoal. Aqui, nosso patrão é o povo, nosso patrão é a audiência, nosso compromisso é com vocês, a nossa garra é informar vocês. Vamos dar o like aí, pessoal, vamos dar o like e o retorno do Zé Tarcísio, a gente está muito feliz. Prazer enorme estar com vocês aqui. Gente, está aqui no nosso estúdio o Rogério Nitablian. Dispensa apresentação, porque todo mundo já conhece o Rogério. Muita gente eu estou vendo aqui que é do canal dele, que frequenta os dois aqui, vocês estão bem acompanhados, é verdade? Mas eu preciso apresentar o Rogério Nitablian. O Rogério é a minha referência em assuntos de Cáucaso e Oriente Médio. Estava falando para ele, o Rogério, além de ser uma pessoa bem formada, é uma simpatia de pessoa, uma pessoa muito legal. Mas eu estava falando para ele que antigamente, quando eu queria me informar sobre isso daí, eu ia lá na Reuters, eu ia nos jornais brasileiros, não gosto de citar nome, na Veja, etc. Hoje não. A gente já sabe que é o canal do Rogério, que é quem está bem informado, que acompanha essa área. E ele vem se tornando uma referência nesses assuntos, tanto que eu estou sempre convidando ele aqui para o canal. Então, hoje, o Rogério vai falar sobre a Tunísia, a gente vai bater um papo sobre o que aconteceu na Tunísia ontem, mas a gente não vai esquecer também do Cáucaso, tá? Do que está acontecendo ali na Armênia e no Azerbaijão. Então, Rogério, seja bem-vindo a bordo, meu camarada, o show é seu. O que está acontecendo na Tunísia, Rogério? Boa noite, comandante Robson, boa noite aos combatentes do Arte da Guerra, a todos que estão aqui com a gente, é sempre uma alegria estar com vocês. Olha, na Tunísia está acontecendo alguma coisa que parece absolutamente encadeado com todo um panorama que acontece no mundo, a tendência do mundo hoje em relação a essas disputas interestatais que muitas vezes levam a situações de conflagração com ameaças em relação, inclusive, ao exercício da própria soberania do país. O presidente, quando anunciou, com base no artigo 80 da Constituição da Tunísia, que ele estaria suspendendo as atividades do parlamento. Ele não dissolveu o parlamento, na realidade ele suspendeu. Ele diz que o artigo 80 dá essa faculdade de suspensão. Então ele, além de chefe de Estado, porque o regime lá é parlamentarista, ele passa a ser também chefe de governo, suspendendo as ações do parlamento, e impôs ali algumas medidas restritivas em relação ao movimento, durante 30 dias pelo menos. Ele diz o seguinte, que a questão dos protestos que estavam acontecendo nas ruas, dos distúrbios relativos à questão da pandemia. Esse é um tema importante também, que em todas as dinâmicas do mundo hoje joga um certo rol, joga uma certa preponderância. Então, o pessoal estava indo para a rua, um dos temas era essa questão aí da administração do gerenciamento da pandemia, mas aí vem o quê? Vem a exploração das diferenças, e as diferenças, elas não são necessariamente substanciais na Tunísia. Você tem ali uma certa hegemonia no aspecto étnico e no aspecto religioso. Mas a atitude do presidente, segundo ele alega, foi para impedir que ocorressem interferências externas que pudessem ameaçar a soberania do país. Tunísia, que até cerca de 140 anos atrás, aproximadamente, foi parte do Império Otomano. Tunísia, até 1881, se não me falha a memória, fez parte. Antes teve a dominação do Império Romano, depois a presença dos árabes, lá por volta do século XVI chegaram os otomanos e depois de 1881 os franceses estabeleceram um protetorado. O que a gente sente, comandante? O que a gente sente ali é o seguinte, que após as primaveras árabes, ali por volta de 2011, a Tunísia foi um dos focos daquele momento, a influência de agentes externos na política da África árabe, no Magrebe, e em outras regiões também do mundo árabe, ela começa a ser mais fortemente exercida por elementos pró-turcos. Inclusive, o que se escuta, o que a gente pode apurar, conversar com pessoas lá no Oriente Médio, a visão que elas têm a respeito do que está acontecendo na Tunísia, é muito uma inflexão no sentido de não permitir que essa influência estrangeira, no caso essa influência turca, pudesse ser um fator de desagregação do tecido social no país.
né? O partido do primeiro-ministro que foi afastado, ele tem ligações com a fraternidade muçulmana. Se a gente lembrar, tinha também presença na primavera ali no Egito. Tinha ali participação na época que o Mubarak foi deposto, que veio o Morsi, né? Então, tem todos esses detalhes aí que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, uma ameaça de ruptura no tecido social que leva o presidente, apoiado pelos militares, apoiado pelo exército e apoiado por uma porção importante da população, a estabelecer uma linha de corte. Daqui para frente, a gente pode ter ameaçado a própria soberania da Tunísia. Esse é o relato que ele faz. E entendendo que tudo que acontece na região a partir das primaveras de 2011, passa a ter uma influência muito forte da Turquia, que está presente fisicamente na Líbia, numa parte da Líbia, que está presente fisicamente numa parte da Síria, no nordeste da Síria, que está presente no Kurdistão iraquiano, que está presente agora também no Afeganistão, que está presente no Azerbaijão, no Cáucaso Sul. Então, tudo isso, na realidade, faz com que o chefe de Estado e agora chefe de governo perceba que há uma ameaça à sua soberania. Começa a haver tumulto na rua, começa a haver uma situação de protesto que se diz a priori que é em razão da pandemia, e aí ele diz, olha, daqui vocês não vão passar, porque a partir daqui há uma ameaça à questão do próprio Estado tunisiano, né? Eu acho que basicamente a gente pode entender assim. É interessante tudo isso que você está colocando, porque não sei se você... lógico, está na cabeça de todo mundo, né? Até uma semana atrás, a Tunísia era o quindim da Primavera Árabe, né? Era o quindim, não, o único lugar onde a Primavera Árabe deu certo, e não sei o que, papapá. Mas, pelo que você está colocando aqui, e você é uma pessoa bem informada, o negócio não foi bem assim, não, né? A coisa acabou, ela tardiamente acabou tomando o caminho dos outros, né? O que a gente percebe é que a análise que é feita no Oriente Médio em relação ao panorama posterior a 2011, essa primavera em tese, aí vendida como bem-sucedida na Tunísia, é que começa a haver influência essencialmente turca, tá? Com grupos fundamentalistas, que é uma situação que não tem tradição na história da Tunísia, né? Nem como... havia, por exemplo, uma elite na Tunísia, uma elite turca até um determinado momento, que acabou sendo absorvida pela imensa maioria árabe na região e acabou integrada à sociedade. E o que acontece? Quando você começa com esse movimento, que tem interesses de países estrangeiros, dentro de um contexto de criar fratricídio, de criar divisão dentro do país, você ameaça as instituições que asseguram a soberania do país. A Tunísia é um país fisicamente pequeno, mas ela tem uma economia muito vinculada à questão do vestuário, exportação de azeite de oliva, mas ela tem uma economia relativamente privilegiada, se a gente tomar em conta o restante do continente africano. E esse tipo de influência ali na Tunísia não só desagradava a liderança da Tunísia, como principalmente a liderança do Egito, que está ali do lado. O Egito tem um incômodo muito grande com essa coisa aí, até porque viveu, né, esse drama aí da presença da Irmandade e tudo mais, com a ascensão do Morsi e tudo mais. Eu acho que essa questão aí, que o Rodolfo está suscitando, do neo-otomanismo, é um dos pontos importantes. Eu só não sei se o neo-otomanismo, ele é só o neo-otomanismo, ou se esse neo-otomanismo que se apresenta de alguma forma como anti-imperialista, se ele não é um dos braços do imperialismo ou da finança transnacional para impor seus desejos de uma maneira meio que camuflada. Porque, vamos combinar, se eles estão no nordeste da Síria, se eles estão no norte do Iraque, se eles têm até uma relação boa com os curdos iraquianos, né, pelo menos com a sua liderança, com as suas elites, e não tem com os curdos da Turquia. Se eles estão no Afeganistão, se eles estão no norte do Chipre, se eles estão no Azerbaijão, eu acredito que, por mais que seja o segundo maior exército da OTAN, exista algum tipo de anuência daqueles que efetivamente dão as cartas no cenário internacional. Eles não teriam... Eu não imagino um outro país que pudesse estar presente em tantas regiões ao mesmo tempo, de maneira a não criar animosidade. Isso não valeria nem para a Rússia, nem para os Estados Unidos. E tem o custo também, né, Rogério? O próprio custo financeiro disso aí, né? Não tenha dúvida. Tanto que parte desse custo, eu acredito que seja bancado até pelo próprio fluxo de petróleo e gás, por exemplo, que está ali na região leste do rio Eufrates, na Síria, e também pelo petróleo que é negociado através do Kurdistão iraquiano em direção à Turquia. Nos dois casos de caminhão, né? Eles chegam de caminhão na Turquia.
eles chegam por via terrestre. É bastante barato esse processo. Eu acho que essa é uma das formas também de financiamento dessas operações, pelo menos se nós nos ativermos à Síria e ao Iraque. A Líbia a gente também sabe que tem muito recurso energético, né? Tem muito gás, tem muito petróleo, e eles estão presentes fortemente ali. Eu acho que essa situação fundamentalmente incomodava a Tunísia e incomoda o Egito. O Egito é uma potência militar, é uma potência árabe importante, regional. A Turquia não é um país árabe, né? O Egito, em contrapartida, é um país árabe que está ali estabelecido que se incomoda com esse tipo de situação. Até porque tem um detalhe importante aí. O fundamentalismo não estava presente na Síria, não estava presente no Iraque. Eram duas sociedades laicas, comandadas por dois ramos distintos do Partido Baas. A partir do momento em que esses países são vítimas de ações estrangeiras e eles acabam, de alguma forma, tendo as suas economias prejudicadas, você cria bolsões de pobreza onde a exploração do fundamentalismo é muito mais fácil, né? Aí o dogmatismo na periferia de Damasco, né, na própria periferia de Bagdá, na antiga cidade de Saddam, hoje cidade de Sadr, o fundamentalismo, seja de qualquer matiz, ele é muito mais, vamos dizer, tem muito mais espaço para ele frutificar. E tem acontecido isso. E os governos árabes mais seculares, mais laicos, eles se incomodam muito com isso. O governo da Tunísia se incomodou muito com isso. Esse era um risco muito grande, porque ele acaba descaracterizando toda uma lógica de sociedade nacional para colocar uma sociedade todinha debaixo do dogma. Né? Rogério, agora eu queria a tua opinião a respeito do seguinte, né? Nós estamos com um ano complicado. Começou com Mianmar, teve o caso de El Salvador também, tá? Que o presidente dissolveu aí a Suprema Corte deles, que é equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Tivemos inquietações na Rússia também, na Belarus, tá? Agora, esse caso, a Tunísia tem outros países, depois eu quero que você dê uma mergulhada no Cáucaso, que você conhece bastante, dá um panorama aqui para os nossos inscritos, porque é coisa rara vocês verem, tá, gente? Alguém que conhece o que está acontecendo ali no Cáucaso, é muito bom vocês terem essa visão. Mas eu queria saber o seguinte, será que está acontecendo uma reviravolta no sentido de que esse sistema, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Desenvolveu-se aí uma ideia de democracia liberal, exportou para o mundo inteiro, passando por cima de culturas locais, tá? da composição étnica dos países, etc. Não, o modelo agora vai ser esse. Todo mundo vai ser governado dessa forma. E não está dando certo. A gente está vendo aí diversos países que não estão patinando, não estão saindo do lugar. Você acha que isso pesou também na Turquia? Na Turquia não, perdão, na Tunísia, que essa fórmula, né? Essa roupa feita na fábrica, que tem que servir para todo mundo, está ficando um pouco longa, um pouco curta na Tunísia? Qual que é a tua opinião? Eu tenho certeza que sim. Até me reporto a própria questão Líbia anterior. Eu lembro de uma entrevista que o Gaddafi deu no Porto de Trípoli para a Cristiane Amanpour, da CNN, e para o Jeremy Rawle, da BBC. E ele disse o seguinte, que o sistema de democracia que vocês entendem no Ocidente não é necessariamente o sistema que o povo líbio compreende como sendo o melhor sistema para ele. Aí ele falava sobre a Revolução Verde Líbia, sobre as características dessa Revolução Verde, sobre os aspectos tribais, sobre os aspectos tradicionais daquela sociedade, e dizia, vocês não podem impor um sistema para nós baseado nas premissas que vocês têm em Londres, em Paris ou em Washington. Nós temos uma realidade. Nós temos uma população no deserto, nós temos uma população em Benghazi, nós temos uma população em Trípoli, temos uma série de realidades diferentes daquelas que vocês têm como premissas elementares, mas não quer dizer com isso que as pessoas não sejam aquelas que decidam a respeito do que é melhor para o país, o que é melhor para elas mesmas. Até porque o sistema do governo líbio era muito voltado à escuta da própria população em relação às suas necessidades. Essa questão da democracia liberal do Ocidente, ela não pode ser um produto pasteurizado que seja exportado para que seja ajustado. É a mesma coisa que você tentar colocar uma roupa 42 numa pessoa que veste 50. As necessidades do povo são diferentes, a história é diferente, as tradições são diferentes, a música é diferente, o folclore é diferente, a alimentação é diferente, o clima é diferente, toda a dinâmica de comportamental é diferente. Eles querem impor uma pauta moral para o mundo todo pasteurizada.
que não serve. Eu lembro sempre daquela visita que pretensamente, pelo menos, foi atribuído ao ex-presidente Jânio Quadros, né, na década de 60, quando foi solicitado que ele apoiasse a invasão de Cuba. E ele teria dito o seguinte: olha, o que é bom para o representante dos Estados Unidos, que teria feito essa demanda, para os Estados Unidos é bom para os Estados Unidos, o que é bom para os cubanos é bom para os cubanos, o que é bom para os brasileiros é bom para os brasileiros. A nossa solução tem que ser nacional, a solução da Tunísia tem que ser tunisiana, a solução da Líbia tem que ser líbia. Não pode, a partir de uma mesa em Londres, com 4, 5, 10 pessoas, terem uma característica impositiva em relação ao regime de um país que eles não conhecem a realidade. E isso é muito interessante. O comandante falou um negócio, pessoal, que vocês têm que atentar, porque vale, eu quero acreditar que vale para todas as situações nas quais a tentativa de interferência externa se coloca de uma forma mais enfática. Não adianta querer vestir uma roupa que não cabe no sujeito, dizendo essa roupa é boa para mim. Pode ser boa para mim, mas eu sei o sapato que eu uso, eu sei o calo que eu tenho no pé, o que eu não tenho, eu sei se meu pé está inchado, se não está. Eu não posso pegar meu sapato e pôr para o outro e dizer, olha, esse aqui é bom para você também. Isso eu acho que explica muito do que aconteceu na Tunísia, acho que explica o que aconteceu, infelizmente, na Líbia o desfecho foi outro, né? O Gaddafi foi assassinado, teve todo aquele processo. Hoje a Líbia, gostemos ou não do Gaddafi, não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que ele era maravilhoso, que ele era bom, que ele era ruim, não cabe a mim, até porque eu não sou líbio, não vivia na Líbia e não conhecia aquela Mas era o melhor IDH da África, né? A gente tem que lembrar sempre isso. Melhor IDH da África. Além do melhor IDH da África, era a universidade africana mais respeitada, a Universidade de Sirte, da cidade natal dele. Eles, quando a pessoa casava, isso é importante frisar, porque não é folclore, não. Isso a gente conversando com descendentes de líbios na Europa, de viva voz, as pessoas diziam, quando você casava, você recebia ali um aporte, se não me falha a memória, de cerca de um valor equivalente a $50 mil por casal, você recebia um financiamento para ter sua casa própria, você recebia financiamento para os seus estudos, o Estado dava uma condição, assegurava uma condição aos seus cidadãos de dignidade, com base nos seus recursos e nos seus valores. Melhor IDH que levou o Rio para o deserto do Saara, que era importante, parte do território, a realidade demográfica ali muito esparsa, pouca gente, mas eles levaram o Rio para Saba, na região do Saara. Sim. Então, quer dizer, não era um país que não estivesse tratando do seu povo, de um modo geral, de uma maneira muito, muito condizente. Agora, tem um detalhe importante. A partir do momento em que se faz uma propaganda dessas primaveras, né, o quindim da Primavera Árabe, a Tunísia, a partir do momento que você faz uma propaganda que aquilo ali é o ideal, e olha, com tudo que se fala sobre a Primavera Árabe, sobre guerras híbridas no mundo todo, os jornais do mainstream da Europa e dos Estados Unidos continuam dizendo, o Netflix continua dizendo, o Globoplay continua dizendo, que a Primavera Árabe foi um avanço democrático. Né? Nós estamos falando sobre quase isso. Quase 600 mil mortos na Síria e é um avanço democrático. É um avanço democrático. Milhares e milhares, talvez 1 milhão de mortos no Iraque entre as duas guerras, entre 91 e... refugiados, né, Rogério? O Iraque tinha mais de 1 milhão de população, de pessoas que professavam a fé cristã. Só para a gente entender uma coisa, até porque para desmistificar um detalhe, quando a gente fala em cultura do Ocidente, imaginando que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, respeitem o cristianismo em prejuízo do islamismo, tentando criar uma guerra de civilizações nesse sentido. A população cristã da Síria e do Iraque diminuiu sensivelmente. O Iraque tinha mais de 1 milhão de cristãos, hoje tem por volta de 200, 300 mil, se tanto. Né? A Síria tinha cerca de 20% da população de cristãos. Hoje, se tiver 10%, é muito. O mesmo aconteceu, por exemplo, no Egito. Você tinha lá cerca de 20%, 25% da população de coptas. Onde foram esses coptas? Saíram de lá, porque na medida em que o fundamentalismo cresce, as pessoas se sentem meio que constrangidas a buscar uma outra alternativa. Então, eu tô vendo da seguinte forma. Nós, muitas vezes, somos induzidos a uma crença de que a defesa dos nossos valores seja baseada numa referência, numa régua que não é nossa. Mas a régua
que pode mensurar de maneira efetiva o que serve e o que não serve para nós, só nós temos. Então, brasileiros, os tunisianos, todos. Não, Rogério, o que eu acho legal, muita gente vem conversar comigo aqui exatamente a respeito disso. Falar, pô, vocês mudaram a cabeça da gente. E o cara falou, você abriu minha cabeça a machado. Falei, pronto, vamos me indiciar aqui, homicida. Daqui a pouco pode dizer que eu bati na Joyce. O lance é o seguinte, pessoal, a história do Irã, da China, da Líbia, da Tunísia, é contada por um ocidental. Tudo bem, tem o seu fundo de verdade, mas você tem que ver o que o outro lado pensa. Uma vez eu escrevi um artigo no LinkedIn sobre a União Soviética. Eu falei uma bobagem. Passou uns 2 dias, o russo escreveu para mim, falou, você falou, você não sabe o que você está falando. Ele desceu ali com razão, me retifiquei no artigo, etc. Daquele dia para frente, Rogério, eu aprendi a lição, eu nunca mais critiquei a história de outros povos. Eu respeito, procuro ver qual é a visão que os outros têm ali. Né? Porque na nossa visão, a gente acha isso. A gente estava conversando sobre Gaddafi. Você conversar com o líbio, se a vida dele está melhor hoje ou naquela época, ou um iraquiano, a mesma coisa. E eu te falar, pô, uma vez eu vi um iraquiano falar um negócio na NetJew que mexeu muito comigo. Ele falou, olha, na época do Saddam, nós tínhamos um tirano, um só. Agora você tem um tirano em cada esquina. Você vai sair de uma cidade em direção a outra, você podia, né, separado pelo Estado Islâmico aí, você podia ficar por ali mesmo. Então é muito complicado, gente. São realidades distintas. Eu acho que esses sistemas que foram criados aí em Paris, em Londres, em Washington, Nova York, na Califórnia aí, não tem condições, não serve para outros povos aí. A gente está vendo aí, essa nossa Constituição é muito baseada aí em europeus e americanos, e a gente já está vendo ela fazer água, né? Está vendo que nós não estamos chegando em lugar nenhum, não. Então, acho que cada povo tem que ver as soluções conforme a sua natureza, né? Eu concordo plenamente, porque não existe outra maneira. Não é uma questão, inclusive, muitas vezes eu tenho falado muito sobre nacionalismo nos últimos tempos, e tem gente que não consegue compreender. Imagina que um nacionalismo aqui no Brasil seja algo xenófobo, intolerante. Ao contrário, é o que há de mais tolerante, porque permite que, sob o guarda-chuva da nacionalidade, você possa atender todos os setores da população brasileira. Não adianta a gente imaginar que nós vamos conseguir com soluções importadas, e aqui já vai uma crítica que eu tenho feito muito no Twitter, né? Até como uma provocação para que as pessoas pensem, essa coisa do divisionismo, colocar o Nordeste contra o Sudeste, colocar o branco contra o negro, o heterossexual contra o homossexual, não é o tema dessa nossa conversa, mas acho que cabe muito essa reflexão para as pessoas, sabe? Nós não podemos dividir o Brasil entre... e se fala muito, muita gente faz a seguinte arguição, há uma dívida histórica. Gente, se nós não pararmos para pensar sobre o aspecto da unidade e da construção da unidade como fundamental para que a gente possa resolver qualquer outro tipo de questão que eventualmente exista lá na frente, nós não vamos ter país. Nós não vamos ter país, porque o que ameaça a Tunísia, não ameaça só a Tunísia, não ameaça só a Líbia, ameaça a Argentina, ameaça o Brasil, ameaça... Todos os países vivem, de alguma forma, essa cobiça pelo desencontro das suas populações, porque é sempre o dividir para reinar, gente. É sempre o dividir para reinar. O Saddam segurava o Iraque, eu também estou defendendo o Saddam, não conheci o Saddam e não vivi sob o jugo do Saddam. Mas o Saddam governava o Iraque com xiitas, com sunitas, com cristãos, com turcomenos, com curdos, sob um aspecto unitário, um Estado nacional. Durante a guerra contra o Irã, os iranianos, de alguma forma, procuravam uma certa aliança com os xiitas iraquianos, e não eram exitosos, porque o guarda-chuva era o guarda-chuva da nacionalidade iraquiana. O nacionalismo iraquiano, o nacionalismo árabe, de modo geral, o pan-arabismo do Saddam, ele, de alguma forma, servia para que o país continuasse unido sob os seus auspícios. E, em contrapartida, quando Saddam invadiu o Irã, ele foi por Basra, ali, na direção do Cuzistão, que é uma província que tem uma população árabe importante. O que ele imaginou? Eu vou atacar o Cuzistão e lá no Cuzistão os árabes vão, de alguma forma, se aliar aos desejos do Iraque. Negativo, mesmo posterior à revolução do Khomeini, o Irã continuou mantendo seu aspecto unitário e a população árabe disse, não, nós
nos reportamos a Teherã, nós não nos reportamos ao Saddam. Né? Então, quer dizer, esse é um dado importante. Se você permite uma fratura, você abre a possibilidade da desintegração completa do país, da nação e dos valores que são constitutivos, são elementares para que isso possa perdurar. E hoje a gente está vivendo num mundo com muito risco desse tipo de situação. E aí, de novo, a gente não está advogando que os Estados Unidos são malvados, ou que a China, ou que a Rússia sejam boas. Não é nada disso. É a determinação dos povos, né? Cada país tem que escolher o seu destino, aí, seus rumos, e por aí vai. Perfeito. Os chineses, por exemplo, foram para Neuquén, na Argentina, e resolveram que ali, onde estabeleceram uma base, eles queriam um status administrativo privilegiado, de cunho semelhante ao que existe em relação à questão das diplomática, das embaixadas. E os argentinos, segundo nós podemos entender, de alguma forma anuíram. Os russos, no momento que eles foram negociar a Sputnik com a Argentina, eles disseram, olha, nós queremos um privilégio na construção do seu programa nuclear. Quer dizer, tem tudo isso, todos os países estão procurando que seus interesses prevaleçam. Cabe à administração dos países, através da sua força, da sua possibilidade, dos seus elementos dissuasórios de todas as montas, diplomático, militar, do que você tem de reserva mineral, de reserva energética, dissuadir aqueles que querem corromper a sua soberania. Basicamente é isso. Esse é o dado. Por isso que o comandante Robson falou, gente, é importante. Nós precisamos pensar no seguinte, a democracia liberal dos Estados Unidos, ela serve para os Estados Unidos. Se é que serve, né? Não sei. Que serve, que até isso a gente já começa a duvidar. Quem tem que saber é o povo dos Estados Unidos. Mas para pegar isso aí e colocar empacotadinho, mandar aí por SEDEX, né? Mandar pelo correio, dizer, agora vocês vão adotar isso aqui, senão vocês vão ser sancionados, isso é uma coisa muito perigosa. Inclusive, possibilidade até de descaracterizar as questões nacionais importantes. Outra coisa que é importante, que a gente sempre toca, por exemplo, as Big Techs e a disciplina das Big Techs em relação ao que a gente pode ou não pode debater. Por exemplo, vou citar um exemplo só, que não é muito polêmico, é um tanto, mas não é tão polêmico, que é a questão climática. Parece que agora, a partir de quarta, quinta-feira, nós vamos ter aqui em São Paulo, onde eu estou, nós vamos ter o período mais frio dos últimos anos. E dizem que nós estamos vivendo um momento em que o planeta estaria num processo de aquecimento global derivado da gestão das florestas da Amazônia, brasileira, colombiana, equatoriana, peruana, etc, etc, etc. Agora, vai para a rede social para dizer que pode não ser dessa forma. Não estou dizendo que não seja, mas aí o que vão te chamar de quê? De negacionista. Capaz de eles são donos da verdade, né? São donos da verdade. Mas quem tem que ser dono da verdade, até onde eu entendo, importante também a gente ouvir a opinião do comandante Robson, que tem uma visão parecida com a nossa, quem tem que ser dono dessa disciplina é o Estado Nacional. Mesma coisa que alguém entrar na minha casa e dizer o que você vai servir de almoço, o que você vai servir de janta, que hora que seus filhos vão dormir, que hora que você vai abrir e vai fechar a porta da sua casa. Essas empresas, elas não podem se sobrepor à disciplina do ordenamento jurídico nacional, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja... Porque hoje você comemora que alguém... A supressão, eu lembro do caso do Trump, né, que é paradigmático. Tiraram o Trump de tal plataforma. Aí vai aquele cara que gosta do Biden e diz, pô, que legal, tiraram o Trump é fascista, é nazista, sei lá o quê, genocida e tal. Mas ele esquece que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Essa semana teve uma do STF aí, Rogério. Quando o STF prendeu o pessoal bolsonarista, ele bateu palma pra caramba. A Folha de São Paulo bateu palma. Agora, o STF está investigando um colunista da Folha. Mandou duas representações para a PGR para investigar o caboclo. Agora estão dizendo que é arbitrariedade. A pessoa esquece isso. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede na vida. Porque você pede uma coisa, ela vem. Nem sempre aquilo que você está pedindo vai ser bom para você no futuro. Eu estava vendo esses dias, eu até te mandei um vídeo da TV 247 falando era o Leonardo Atuque, e ele estava debatendo. Eu gosto muito das opiniões do Leonardo, eu li o livro dele, eu gostei muito. O pessoal, às vezes, tem preconceito que você é de esquerda, mas tem que ouvir as pessoas, gente. A gente tem que ouvir as pessoas. E eles falaram uma coisa lá, a gente vê, e o Leonardo estava mediando, né?
que a esquerda está decepcionada com o Biden, porque ele falou que vai aumentar as sanções contra Cuba. Tá? Ele falou, é só o começo das sanções. Não está nem aí com a pauta LGBT. Imigrantes, então, ele está tratando no sal. Tá complicado, gente. Achar que é o que você falou agora há pouco sobre o Jânio, né? O que é bom para os Estados Unidos, é bom para os Estados Unidos, gente. Não é bom para o Brasil. O Biden, se ele for um bom ou mau presidente, ele vai ser um bom ou mau presidente para os americanos. Ele não vai se importar com pauta brasileira. Essa é a realidade. Então, eu estou vendo, eu vi pelos comentários aí, muita coisa que a gente vê por aí, o pessoal está decepcionado com ele. Pô, mas o Glenn Greenwald, ele tinha dado uma entrevista na Folha de São Paulo, ele falou, a esquerda brasileira vai se decepcionar com o Joe Biden. Porque, na verdade, gente, quem vai... Os Estados Unidos hoje, Rogério, na minha opinião, é um patriciado. Quem chega a presidente dos Estados Unidos, ou tem muito dinheiro, ou está na mão de quem tem muito dinheiro. Então, a gente não acha que essas pessoas vão ter preocupação social, principalmente com outros países, né? É evidente. É um jogo pesado. É evidente. Os lobbies, fundamentalmente o lobby da indústria do petróleo, da mineração, da indústria de armas, da farmacêutica, da petroquímica. Quando as pessoas muitas vezes falam deep state em abstrato, mas o que é o deep state em abstrato? São esses interesses transnacionais que eles podem estar sediados nos Estados Unidos, podem estar sediados em Londres, podem estar sediados na França, pode estar em Singapura, pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas a grande verdade é que, a partir desses interesses, você cria processo de gestão dentro dos países, e os Estados Unidos, acho que são a representação máxima nesse momento dessa situação. O governo do Biden, por exemplo, independente dessa característica de ter batido muito nessa questão da pauta moral e essas pautas identitárias, divisionistas, diversionistas, ele está lá para privilegiar os interesses de quem o ajudou a se eleger. E agora eu digo mais, tem muita gente que imagina que o conflito entre democratas e republicanos nos Estados Unidos seja um embate absolutamente entre o preto e o branco, né? Entre duas coisas. Muitos dos que financiavam a candidatura do Biden financiavam a candidatura do Trump. Não é isso? Agora, aqui em São Paulo, o comandante... Favela para Deus, mas para o diabo. A gente só não sabe quem é Deus e quem é o diabo, né, Rogério? Exatamente. O comandante vai lembrar, em 1986, aqui em São Paulo, teve um candidato a governador do estado, que era o Antônio Hermílio de Moraes, já falecido, dono da Votorantim, um dos donos da Votorantim. O fato é que disputavam a eleição com ele em 86, o Orestes Quercia, que acabou eleito, e o Paulo Maluf. Eram os três candidatos mais importantes. Eu lembro dessa eleição. A Votorantim, ela financiava tanto, naturalmente, a candidatura do Antônio Hermílio, que era um dos principais acionistas, né? Hoje está na moda dizer shareholder, ninguém mais quer dizer acionista, é shareholder. Era um dos principais donos da Votorantim, mas a própria Votorantim também financiou a campanha do Quercia e do Maluf. Então, o José Hermílio, que era o irmão do Antônio Hermílio, que era considerado o irmão malufista, ele dizia, nós contribuímos com todas as campanhas, porque nós temos interesse em relação ao nosso parque industrial e a manutenção desse parque na sua relação pragmática com quem estiver à frente do Estado. Eles tinham interesse aí na indústria de cimento, alumínio, papel, enfim, muitas participações. Então, eles financiavam todos. E é o que acontece de um modo geral, né? Até nas campanhas majoritárias, inclusive presidenciais, ao longo do tempo, você vai ver que grandes grupos, eles financiam muitas vezes. Não estou nem discutindo se é formal ou informalmente, mas financiam um e outro lado. E o povo na rua brigando igual bobo, né? O povo brigando, olha lá, fascista, comunista, fascista. Enquanto... Massa de manobra, né, Rogério? Isso que a gente tenta falar para o pessoal. Que, na verdade, a gente só se dá mal nessa brincadeira. Não, sem dúvida. E a gente também se dá mal, se dá mal quando tenta, muitas vezes, em função do massacre aí de tantos anos de desinformação, falar isso para as pessoas, sobre o aspecto da unidade, sobre o aspecto da prudência no trato com a criação de elementos de um projeto nacional. Eu percebo que muitas vezes que eu falo sobre isso no canal, de repente aparecem elementos lá dizendo, olha, você é fascista, você é comunista, você é do Foro de São Paulo. Ninguém sabe o que é, não leram nada, nunca leram nada na vida, e sai falando. Olha, e aí coloca ali, tem a crítica também ao moderado, né? Porque se você está pedindo moderação no sentido de construir um país do Brasil para os brasileiros, aí o que acontece? O cara chega lá e diz assim, não, se você é moderado, você é meu inimigo, né? Porque entende aquilo como moderação. Eu digo, eu não sou moderado, não tenho muro.
Não tem um muro. Meu lado é o Brasil. Aí, falou meu partido é o Brasil, é fascista. Aí começa aquela coisa toda. Gente, vamos sair dessa, pô. Vamos sair dessa. O nosso país não merece esse tipo de coisa. Né? A gente está vendo o que está acontecendo na Tunísia, a gente está vendo o que está acontecendo em Myanmar, o que aconteceu em El Salvador, o que está acontecendo no mundo inteiro, e a gente tem que, de todas as formas, brigar para ficar junto em prol do melhor para o Brasil. Não importa se você é bolsonarista, se você é lulista, se você é cirista, você tem que ser, antes disso, você tem que ser Brasil. Mesma coisa na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, você é corintiano, você é tricolor, você é santista, é palmeirense ou é Brasil? A nossa Copa do Mundo é falar bem do Brasil, é torcer para o Brasil e ficar atento a todo tipo de situação que possa prejudicar o Brasil. Eu acho que esse é o ponto. Sabe o que acontece, Rogério? Eu penso assim também. Às vezes eu entendo o que acontece na cabeça das pessoas, porque, vamos ser sinceros, nós dois que fazemos análise das coisas, para a gente fica difícil. Tem dia que é difícil entender o que está acontecendo. Porque é um mundo, gente, muito dinâmico. Por exemplo, eu comecei o ano, a gente analisando o governo Biden, eu confesso para vocês que em algumas coisas me surpreendeu positivamente. A saída do Afeganistão, uma delas, porque eu acho que não tinha mais o que fazer ali. Eu acho difícil alguém apresentar uma solução. E agora ele vai sair do Iraque. Então isso altera toda a geopolítica da região, pessoal. Daqui a 6 meses, nós estamos falando em outra coisa já da Ásia Central e do Oriente Médio. Então eu acho assim, se na cabeça da gente, que respira isso, a gente vive isso, conversa isso, troca zap disso, todo dia, você viu isso, você viu aquilo, eu falo com você, falo com o Felipe, falo com o Cabaé, falo com o Paulo Filho, falo com todo mundo, a gente que está trabalhando isso já fica confuso, eu imagino na cabeça das pessoas nas ruas como fica, né? Porque tem um outro lado aqui, por exemplo, eu estava vendo um pessoal que fala, não, se a democracia dos Estados Unidos não interessa para o Brasil, a ditadura da China muito menos. Em termos, meu amigo, porque os Estados Unidos vai interferir mais na tua vida do que a China. O governo americano, a tendência dele intervir no Brasil é alta. Eu estava vendo o pessoal do 247 comentar lá que eles estavam pé da vida, tem as razões deles, eu não vou criticar, mas porque existe uma tendência de querer empurrar o Sérgio Moro aqui no Brasil, viu, gente? O Sérgio Moro, para mim, Sérgio Moro, o Guaidó, a Aung San Suu Kyi, aquela Greta, o Navalny, para mim é tudo a mesma coisa, só muda a língua de um e de outro. Para mim é aquele pessoal, aquele do Karzai lá do Afeganistão, tem um do Iraque também, para mim é tudo a mesma coisa. Então vocês tomam muito cuidado, gente. Vocês tomam muito cuidado, porque a manipulação vai existir. Eu não duvido que eles pintem o Sérgio Moro de dourado, jogue aí um sprayzinho de um bom ar nele aí, você veja um Sérgio Moro cheiroso daqui para frente, aí maravilhoso, tudo de bom. Esse cara, para mim, desculpa, eu não votaria nele, nem se tiver ele Beelzebub de candidato, eu voto no Beelzebub, mas nele eu não voto. Eu desconfio dele, assim... Pois é o Zelensky, alguém diz aqui no chat, é o Zelensky da Ucrânia. Exatamente, o Zelensky também. É importante esse tipo... tem um amigo nosso que estava aqui no chat, inclusive, o Rubem Gonzalez, eu não sei se ainda ele está, ele também tem um canal, ele diz o seguinte, muitas vezes ele diz com propriedade, ele diz, a briga é por Brasília, muitas vezes a briga é por Brasília e não é pelo Brasil. Né? Então, quer dizer, tem muita gente que está interessada em manter sua posição, em reaver sua posição, ou em obter uma posição que nunca teve. Eu vejo que tem muita gente que critica, fulano nomeou a esposa, o filho para tal cargo, recebe tal salário, mas muitas vezes a crítica é no seguinte sentido, eu queria estar no lugar dele fazendo e não queria que isso não existisse mais. Esse é um ponto que precisa ser também sempre bastante esclarecido para as pessoas, porque isso é verdade, muitas vezes a gente também tem dificuldade. Hoje eu fiz uma live para comentar essa situação de Najaf, e eu coloquei o seguinte, olha, a gente está reportando para vocês com muito cuidado, fazendo uma análise com muito cuidado, mas muitas vezes também podemos estar, de alguma forma, sendo induzidos por uma realidade que nos é apresentada, achando que a gente está percorrendo o melhor caminho. Né? Exatamente. Tudo é muito delicado. A gente erra. Tudo é muito delicado, é muito complicado, e cabe sempre muita prudência fazer a análise da situação que o mundo está vivendo. É uma situação nova, é uma situação delicada, realmente houve uma inflexão,
o mundo era unipolar, os Estados Unidos invadiram o Iraque, não houve oposição de ninguém. Em 2011, a OTAN, de alguma forma, mudou o regime, mudou o governo na Líbia, sem oposição da China e da Rússia expressiva, e essa realidade mudou. Quando eles tentaram mudar o regime na Síria, não conseguiram. Os russos foram para lá e disseram, não haverá mudança de regime aqui na Síria. Então, o que está acontecendo nesse momento é que nós não temos mais um mundo unipolar. Isso na questão interestatal, que é uma das peças desse quebra-cabeça. Exatamente. Tem atores não estatais também, né, Rogério? O grande fato hoje é que esses atores não estatais, muitas vezes, eles têm mais poder do que os estados nacionais. Eles se estabelecem em algum estado, acho que ao longo da história também sempre existiu isso, né? É que agora está muito claro. Eles se estabelecem em um determinado estado, em uma determinada capital, e ali eles fazem, é o que a gente falou do Biden agora há pouco, o interesse daqueles conglomerados acaba sendo representado pelo interesse do Estado. Então, os Estados Unidos, de repente, mais do que representando o interesse estatal, do ente estatal, eles estão representando os interesses do quê? Da mineração, do petróleo, do gás, da petroquímica, da farmacêutica, da indústria de armas, do seu mainstream. Outra coisa que eu vejo em relação ao que se estabelece aqui no Brasil, mas também é uma realidade do mundo todo. A gente não pode criticar a indústria nacional. Por exemplo, a alternativa à indústria. Não estou nem entrando na questão da Petrobras, de estatal, não vou entrar nisso. É polêmico e demandaria mais tempo. Mas a gente critica muitas vezes assim, a empreiteira brasileira não trabalha bem, o banco brasileiro é ruim, a indústria de proteína animal brasileira é ruim. Qual que é a alternativa? A alternativa é, se você ataca a indústria nacional, você abre espaço para que esses conglomerados de fora entrem e se estabeleçam aqui. Aí a gente perde autonomia, a gente perde emprego, a gente perde soberania, todo esse dado aí que precisa ser visto com muito cuidado. O mesmo vale, gente, e essa questão é importante, quando a gente, ao invés de criticar eventualmente um militar que, eventualmente, como qualquer elemento da sociedade, pode ter agido em desacordo com alguma situação regulamentar, a gente critica o Exército, ou a gente critica as Forças Armadas. Não há solução, não há espaço que não seja ocupado, não há vácuo de poder por algum outro poder. Se você disser, olha, o Exército Brasileiro não serve, a Força Armada Brasileira não serve, vai vir alguém no lugar. Tá? Então você não pode jogar a criança com a água do banho fora, você não pode criticar a Petrobras, você não pode criticar as Forças Armadas, o empresariado brasileiro, você pode criticar pontualmente uma ação de um CPF, você não pode criticar a instituição no sentido de desacreditá-la, porque não existe espaço que não seja ocupado. Esse espaço será ocupado na medida em que você detratar e você machucar aquela instituição de maneira irretratável, alguém virá ocupar o espaço. E da mesma forma que você pode ter problema nas Forças Armadas, você tem problema no Judiciário, você tem problema no Congresso, você tem problema no empresariado, no funcionalismo público, no profissional liberal. Então nós precisamos ser inteligentes. Nós não podemos atacar alguma coisa que sirva fundamentalmente como alicerce de um Estado nacional, que é o que a gente quer, né, comandante? A gente quer um Estado nacional que possa atender às necessidades dos brasileiros. Então, nós não podemos atacar os alicerces desse Estado nacional. Não tem Estado sem Força Armada. Podem bater, podem brigar, podem reclamar, mas não tem Estado sem Força Armada. Ao contrário, vocês deveriam estar falando em prestigiar ciência, pesquisa, tecnologia, Forças Armadas, indústria, né? Petrobras, Banco de Fomento. Gente, em algum momento, independente da solução econômica que se der para esse país, nós vamos precisar de muito fomento para a indústria nacional, para atender o mercado interno e para a exportação. Nós precisamos fomentar. Nós não podemos desacreditar. Acaba com o Banco do Brasil, acaba com a Caixa, acaba com o BNDES, acaba com tudo. Funcionário público é tudo ladrão. De defesa, eu falo sempre, pessoal, que investimento a fundo perdido. Só dar um recado rapidinho, a gente vai continuar aqui. Peraí. Olha só, gente, duas coisas. Primeiro, vamos dar o like para vocês ajudarem o canal. Vamos se inscrever no canal do Rogério Itablian. E tem gente mandando recado pro Pedro Rules. Eu sinto muito. Agora só em Centro Espírita, porque ele já foi para a Floresta dos Empalados. Então, não percam tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Gente, indústria de defesa, vou pegar um gancho que o Rogério falou, que é a minha área de defesa. O investimento é fundo perdido. É fundo perdido. Você vai botar dinheiro lá e não vai esperando que ele vai ter retorno, não. O retorno que você vai ter, você não vê, que é a tua segurança. Eu vou dar um exemplo para vocês que pouca gente se toca.
Eu vejo algumas compras que o governo americano, que o Pentágono faz da Boeing, eu analiso aquilo ali com uma visão de militar, eu falo, isso aqui não tinha tanta necessidade. Vi alguns projetos do governo americano com relação à Boeing, principalmente tem outras empresas de defesa. Só que o que acontece é o seguinte, gente. A Boeing chega para os lobistas dela e fala, ó, ou eu tenho uma receita de tanto nesse ano, que é o meu break-even, ou eu não vou conseguir dar sequência a projetos, eu vou mandar a gente embora e já nós estamos quebrando. Essa é a verdade. Não tem ganância, corrupção, nada disso. Ou eu tenho uma receita mínima todo ano, né, de vendas, etc., ou nós vamos quebrar e vocês vão ficar com uma indústria menos. Porque se vocês fizerem uma pesquisa da indústria de defesa norte-americana, da Guerra Fria para cá, a quantidade de empresas que fechou, gente, é impressionante. Outro dia eu fiz um levantamento, quando eu falei da venda da Embraer, mais de 50 empresas de aviação que você não ouve mais falar. Convair, você não conhece mais. Douglas, você não conhece. McDonnell Douglas. Uma porrada de empresas aí que não existe mais. Então, o que eles aprenderam? Eles aprenderam o seguinte, olha, não adianta, tem que jogar dinheiro nessas empresas a fundo perdido, porque a gente precisa manter. A gente vai ter prejuízo com a Boeing? Vai ter prejuízo com a Boeing. Nós precisamos ter a Boeing lá, porque o dia que os Estados Unidos precisar, a gente tem um fabricante. Então, essa é uma realidade que eu tento falar para vocês. Eu estou falando, Rogério, eu vou devolver para você, porque defesa é a minha praia, né? Eu joguei bola nisso aí a vida inteira, então é o meu negócio. Agora, eu acredito que outros setores devam ser assim também. Pessoal, nós temos que pensar um pouco menos na parte, assim, puramente de eficiência, puramente contábil, e pensar em termos estratégicos. A gente precisa manter uma indústria de defesa do Brasil. Vou devolver para você aí. Vamos dar um like, pessoal. Não resta dúvida. Eu, estendendo essa interpretação, por exemplo, para a indústria petroquímica, uma realidade que a gente conheceu, que eu conheci um pouco mais de perto, porque durante muito tempo a indústria petroquímica era a minha fonte de suprimento de matéria-prima na indústria de embalagem. Eu percebi o seguinte, que em muitos momentos, inclusive posteriores à instituição do Mercosul e aos aranceles externos comuns, aos impostos de importação comuns, as gigantes transnacionais, elas vinham para o Brasil fazer dumping. Vinham para o Brasil em muitos setores dos termoplásticos de segunda geração para fazer dumping. O que é isso? Vender abaixo do preço de custo para que a indústria nacional não resista. Então, você tem que ter salvaguarda para a indústria nacional. Eu não estou dizendo que é para fechar o país, que é para ficar atrasado, não é nada disso. Mas nós temos que ter matriz tecnológica, nós temos que ter salvaguarda para a indústria nacional, senão nós vamos transformar a Federação de Indústria de São Paulo, por exemplo, na Federação de Importadores. Nós não vamos ter, e nós precisamos de indústria, porque nós precisamos de indústria para empregar as pessoas, nós precisamos em todos os aspectos. A indústria de defesa é fundamental porque ela é estratégica no que diz respeito à capacidade de dissuasão. Não existe país sem capacidade de dissuasão. Esse é um ponto. Você vai conversar com fulano diplomaticamente, mas se houver um dissenso, se houver um problema, você tem que ter condição de se defender, pô. É simples e elementar. Transfira para as relações pessoais. Se você não tiver condição de se defender de alguma forma, você vai ser o tempo inteiro colocado de maneira... vai ser colocado de escanteio, em segundo, terceiro plano. Né? Então, essa proteção da indústria nacional é importante. A gente precisa proteger a indústria nacional, a gente precisa proteger a indústria de defesa, ciência, pesquisa, tecnologia. Outra coisa que eu acho assim, super importante para que a gente tenha um país de verdade, forte, pujante, é a questão da indústria aeroespacial. A indústria aeroespacial é fundamental, a questão dos satélites, a questão dos vetores. A gente precisa disso, gente. Como é que a gente vai ter um país daqui 50, 60, 70 anos para gerações que nos sucedam se a gente não tiver a condição de estruturar tudo isso agora? E para isso, a gente tem que pensar que tem muita gente que não quer que isso aconteça. Porque está cômodo. Por exemplo, exportar para o Brasil produtos dos quais o Brasil não seja detentor da matriz tecnológica na condição que melhor prover, melhor assistir ao país exportador ou aos grupos que dominam essas tecnologias, é melhor para eles do que o Brasil, de repente, desenvolver essas capacidades. Então, esse é o fundamento, gente. O fundamento da construção de um projeto nacional é a questão do alicerce. O alicerce é fundamental. E o alicerce também começa muito no aspecto cultural, né? Nesse aspecto que eu espero que, de alguma forma, a gente também esteja contribuindo. O aspecto cultural, do apreço ao país, aos seus próprios, aos seus jovens, à sua escola, aqueles cientistas, aqueles que têm capacidade de produzir, mas não politizar esse debate. Aqueles que têm capacidade de produzir e contribuir para o Brasil, independente de orientação política, ideológica, partidária,
independente desse tipo de coisa. Divisionismo, não. Esse recado eu queria sempre reiterar. Aliás, esse recado foi dado na Tunísia. O presidente da Tunísia disse, reiteradas vezes, após, nessas últimas 24 horas, após a ação dele que suspendeu o parlamento, divisionismo, não. E é o que tentam, de alguma forma, agora fazendo uma viagem para o Cáucaso, é o que tentam, de alguma forma, fazer também na questão do que diz respeito ali a Nagorno-Karabakh, que a gente cobriu a guerra. Quero que você fale agora, seu jogo. O pessoal já está cobrando. Tem que falar da Armênia. Calma, Vamos gente. lá. Vai. Vamos lá. Vamos para o Cáucaso agora. O que eu tenho batido muito lá também, conversando com as pessoas, tenho falado, olha, a União, ela tem que ser, basicamente, ela tem que preceder qualquer outro tipo de interesse que, naturalmente, as pessoas tenham. Naturalmente, a gente não vai pensar igual em tudo. Nós vamos ter diferenças, nós vamos ter objetivos pessoais diferentes, diversos, mas como é que você sustenta a soberania de um país? Tem que ter união. E no caso da questão da Armênia e do Azerbaijão, o fundamento, no caso da posição armênia, do lado que eu tenho batido há muito tempo, é que nós temos que estar unidos pela preservação da soberania das fronteiras da República da Armênia e também do pleito histórico aí, que já dura centenas aí de anos, séculos, pela determinação definitiva do status Nagorno-Karabakh, que nós chamamos de Artsakh. Nós precisamos definir isso de uma forma muito clara. A ideia de que a união deve ser primordial, preponderante. O que está acontecendo lá hoje é o seguinte, depois daquele péssimo acordo assinado pelo Pashinyan, que ele foi reeleito pela maioria da população, né? Agora, a questão de dias atrás, foi reeleito, não era o meu candidato, mas foi reeleito. Então, independente de qualquer coisa, de novo, reforço o chamado à união, ele não era meu candidato, mas não é por isso que eu vou trabalhar para desestabilizar. E aí, o que acontece? O Azerbaijão assinou um acordo em 9 de novembro do ano passado, sob os auspícios da Rússia, com a Armênia, que estabelecia que em Nagorno-Karabakh as tropas de cada país ficariam exatamente nas posições em que se encontravam naquela data, e as áreas do entorno foram dadas ao Azerbaijão. As províncias que eram o colchão de segurança do Nagorno-Karabakh foram entregues sem que um tiro fosse disparado, principalmente Karvajar, Agdan e Lachin foram entregues sem que um tiro fosse disparado pelo seu Pashinyan para o Ilham Aliyev, né? Pois bem, aí o que aconteceu? Como dizia, inclusive, um herói da Primeira Guerra de Artsakh, o Monte Melkonian, ele dizia o seguinte, olha, sem Artsakh, nós vamos perder Siunik, nós vamos perder a Armênia, né? E os azeris, eles estão nas fronteiras de Siunik, estão aí mais ao sul, né? E também nas fronteiras de Gerharkunik, perto desse lago grande, que é o Lago Sevan, exatamente aí, eles estão nas fronteiras com sucessivas ações de ataques ligeiros, granadas, armas de pequeno e de médio porte, que têm sido retrucadas pelo exército armênio. A fronteira está muito tensa. Outro ponto da fronteira que está muito tenso é esse esclave de Nakhichevan, aí que faz fronteira com o Irã, exatamente aí. Ao norte de Nakhichevan, na província de Ararat, na Armênia, bem ao norte de Nakhichevan, você vai encontrar a cidade de Yerashk. Ali também tem ocorrido escaramuças, inclusive anteontem um drone do Azerbaijão foi derrubado em Yerashk pela defesa antiaérea armênia, que penetrou no espaço aéreo da Armênia. Essa situação na Nagorno-Karabakh, a situação de Artsakh, da definição do status e da própria questão das escaramuças na fronteira, para mim, ela só vai ser resolvida com uma posição forte da Rússia. A Rússia tem que determinar em algum momento o que ela pretende para essa região. E a posição da Rússia tem sido muito ambígua, visto que a Rússia tem interesses tanto em permanecer na sua aliança histórica com a Armênia, que é membro do Tratado de Cooperação, do CSTO, mas também tem interesse com a Turquia. Interesses militares, interesses mercantis, interesses geopolíticos, geoestratégicos. Então, de alguma forma, a Rússia não se manifesta. A Rússia está garantindo o cessar-fogo em Nagorno-Karabakh com tropas. Tem 2.000 soldados russos das forças de paz que garantem a vigência do cessar-fogo dentro de Nagorno-Karabakh. Mas eles estão também estacionados em 2 bases na Armênia e até aqui, nas escaramuças, ele não tem intervido. A Armênia fazer parte do CSTO. Eu, quando falava sobre a possibilidade, acho que foi anteontem, ou anteontem, de que a guerra pudesse, de alguma forma, recrudescer, eu dizia o seguinte, se isso acontecer, a Rússia vai ter um problema definitivo, muito grande, importante, porque ela não pode dizer, eu vou abrir mão de cumprir o CSTO
em razão de alguma questão política, né? Eu acho o seguinte, que nesse caso eles deveriam ou devem estar exercendo alguma pressão política sobre o Azerbaijão e sobre a Turquia, em razão de que, se eles rasgam o CSTO, como é que fica a credibilidade do tratado com a Bielorrússia, com os outros membros, aí, mais 4 ex-repúblicas soviéticas, né? Mais 3, fora a Bielorrússia, Rússia, a Armênia e mais 3 repúblicas aí que foram turquificadas, né? Como é que fica a credibilidade do tratado? Se atacarem a Armênia, eles vão ter que agir. Eles estão em 2 bases. Mas é complicado, né? Porque, nossa, não quero desanimar, não. Nós estamos falando de potências no livro. Você lembra do caso do TIAR, que a Argentina invocou em 82, Estados Unidos não estava nem. É difícil, velho. Exatamente. Potências, elas são cínicas. Mas é o que eu falo, as pessoas acham que as potências estão lá, são cínicas, elas vão atrás do interesse delas, né? Não tem dúvida. O pessoal saber que não tem potência boazinha, não, senão você não seria potência, né? Também não tem dúvida. O grupo de Minsk é Rússia, França, Estados Unidos. E, teoricamente, esse grupo de Minsk é responsável pela determinação do status do Nagorno-Karabakh. É interessante a cara de pau do Aliyev, do ditador do Azerbaijão, porque ele diz o seguinte: no primeiro momento, quando eclodiu a guerra, ele dizia assim, mas eles são 150 mil em Nagorno-Karabakh, como é que eles querem um status? Ele viu que a comunidade internacional não falou nada, depois ele disse assim, eles são 90 mil. Ele passou, olha, é uma coisa, agora é 60, essa semana eles são 25 mil. Eles são 25 mil pessoas que querem status. Né? Então, assim, é extraordinário. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. Agora, ele não viaja para fora do Azerbaijão, gente, isso é um detalhe curioso aí, sem autorização do Erdogan. Ele só vai a Moscou e a Istambul. Ele não sai para outro lugar. Podem reparar, né? Vocês veem aí que ele está completamente manietado pelo governo turco, né? Está completamente manietado. Tudo bem que tem muito petróleo, tem muito gás. Eu falei muitas vezes durante as lives que a gente fazia no período da guerra que isso tudo foi acertado em Londres, porque quem fez essa pesquisa extensa, documentou, mostrou com detalhe o que estava acontecendo ali foi a comunidade armênia dos Estados Unidos. Eles disseram isso aí partiu de Londres, né? Porque nós tínhamos 30 anos de um status ali assegurado. O Azerbaijão tentou em vários momentos, em 2016, em julho do ano passado, e eles não transpunham a linha de contato. A partir de um entendimento que ocorreu em Londres, que inclusive foi quem vedou a resolução do Conselho de Segurança para que cessassem as hostilidades, eles conseguiram um êxito, que foi um êxito militar e diplomático. E foi mais diplomático do que militar, porque eles conseguiram recuperar muitas áreas do entorno sem disparar um tiro. As áreas que eles recuperaram ao sul, muito provavelmente eles o fizeram, segundo informações, isso aqui é uma bomba, hein, pessoal? Só para que a gente entenda, quando a gente fala de ONG, os perigos, tá? Isso quem está dizendo é o governo da Armênia, não é o Rogério que está falando. O governo da Armênia é o seguinte, que quem mostrou as posições das tropas no sul, aonde penetraram as tropas do Azerbaijão, no sul de Artsakh, segundo o governo da Armênia, a suspeita recai sobre ONGs, que inclusive faziam trabalhos humanitários, ou pretensamente humanitários na região. Inclusive uma que tratava da questão das minas. Né? Houve denúncia, inclusive, em relação a uma pessoa que fazia parte do corpo da Unicef, em Erevan, que saiu de lá, na capital da Armênia, que estes mapas teriam sido entregues, com posição de S-300, com posição dos buques, lá, com posição que teriam sido entregues. O pessoal, Rogério, o pessoal acredita naqueles contos de fadas, de drones maravilhosos, aqueles contos de fada, aqueles vídeos de Creative Commons que o Ministério da Defesa do Azerbaijão libera. Gente, a guerra, o base, a gente fala muito isso no curso. Hoje eu estava dando uma trabalhada no curso de inteligência que a gente vai liberar agora em agosto. A base da guerra é o MINT, a inteligência humana, pessoal, porque drone pode ser enganado, mas o olho humano, o conhecimento humano, a fofoca, a conversa, a boizinha bonitinha que vai lá e dorme com o comandante de batalhão depois de entrega, isso aí não tem como, gente. A base da guerra é isso, é a traição, é a espionagem, tá? São as paixões humanas. Parem com esses contos de fada que vocês vivem aí, escuta o que ele tá falando, cara. ONG é um paraíso de espiões. Já teve caso em Israel deles prenderem
tá? Funcionários da ONU que estavam contrabandeando explosivos para as organizações terroristas na fronteira. Eles prenderam, o pessoal foi em Cannes, Israel, era gente que trabalhava para a ONU. Não confie nessas entidades, não, pessoal. Ô, Rogério, eu quero te fazer uma pergunta. Isso não quer dizer que sejam todos, né? Até porque o pessoal, às vezes o cara tem um amigo ali que faz uma ação de caridade, que tem uma participação numa determinada ONG, o cara é um puta de um gente boa, de um gente fina e tal, e o cara acaba tirando o parâmetro por ali. Tem muita gente bem intencionada, tem muita gente que entra na onda, mas o que as pessoas têm que entender de alguma forma é o seguinte, que existem elementos capciosos, perigosos, que trabalham com essa questão da desinformação. Esse é o ponto. Esse é o ponto que pode ajudar bastante. É porque o espião, basicamente, gente, a turma acha que o espião é aquele cara com uma capa, né? Óculos. Não, é um cara gente boa, cara. Gente boa, conversa com você, te paga um almoço. Ele é sempre cortês. Via de regra, eles são corteses. São corteses. Ele vai te fazer um favor, ele vai te oferecer coisa, vai te adular, vai dizer que você é bacana. É isso, é assim que a espionagem funciona, não é essa coisa, esses conto de fadas que vocês gostam aí, o cara se infiltrando de noite com uma Walter PPK no smoke. Não, gente, não. Às vezes o espião é aquele dono de bar bacana que vem, conversa com você. Final da noite, o cara tem um celularzinho lá, ele bota os dados, as fotos de quem viu, etc. E a informação militar, cara, a informação tem valor militar. Essa é a realidade. Rogério, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que é o jogo de interesses de duas das principais potências da área, que é Rússia e Turquia, naquela região? Como é que fica isso daí? O que cada um quer ali? A Turquia hoje ela é 100% alinhada com o interesse do Azerbaijão, visto que ela quer uma presença militar no sul do Cáucaso, e essa presença militar seria uma base fixa estabelecida dentro do Azerbaijão. O que existe hoje é um posto onde russos e turcos estão dentro do Azerbaijão como um posto de observação, fora das antigas fronteiras de Nagorno-Karabakh, da República de Nagorno-Karabakh, que nós chamamos de Artsakh. Existe uma presença pequena turca nesse ponto, mas o que a Turquia quer, no frigir dos ovos, é uma presença física militar no sul do Cáucaso, que seria uma base no Azerbaijão, tá? Eu acho que esse é um ponto que incomoda a Rússia. Esse é um ponto que incomoda a Rússia. Se a Rússia sabe que a nova realidade pós-fim da União Soviética levou a uma influência maior da Turquia no Cáucaso, não só no Cáucaso do Sul, como no Cáucaso Norte, ali em Ingushétia, Chechênia, Daguestão e tal, porque são povos ali meio que turquificados, esse é um ponto também. Dentro das fronteiras da Federação Russa, a Turquia tem esse interesse com o Azerbaijão. O Azerbaijão, ele não é um estado que etnicamente seja 100% turco. O Azerbaijão, a constituição dele é turco-turânica, tártara. O azeri, na realidade, ele tem também uma influência persa muito grande na constituição étnica da sua população, tanto que no norte, nordeste do Irã, tem duas províncias que são províncias do Azerbaijão iraniano, né? Que também é outra bomba relógio ali para conflagrar o Irã, né? Tem essa questão étnica importante. Tanto que o pai do Ilham Aliyev, do atual ditador do Azerbaijão, o Heydar Aliyev, no período soviético, quando era lembrado o dia 24 de abril do genocídio armênio, ele ia para Yerevan para comemorar essa data, para lembrar essa data com as autoridades armênias, mesmo sendo considerado pela Turquia uma data ingrata, né? Então, quer dizer, essa coisa de dois estados, de dois países, uma nação, dois estados, uma nação, é novidade do interesse geopolítico, geoeconômico posterior ao final da União Soviética. Então, hoje você vê muita gente aí dizendo a Turquia e o Azerbaijão é uma coisa só, nós somos uma coisa só, não é bem verdade, mas há interesses convergentes. E no caso da Rússia, a questão é a seguinte, o interesse da Rússia, o interesse em manter a aliança com a Armênia ele existe em função da posição geográfica, da fronteira com a Turquia, da fronteira com a Geórgia, da fronteira com o Irã. Existe esse dado aí que é realmente relevante da questão cultural, a população majoritariamente cristã ortodoxa nos dois países, esse é um ponto, mas eles também têm interesse no petróleo do Azerbaijão. Petróleo do Azerbaijão, nos gasodutos, e naquela questão que é muito polêmica, que no cessar-fogo de 9 de novembro ficou estabelecida, que era a história lá do tal que o governo do Azerbaijão chama de corredor de passagem
do Azerbaijão para Nakhchivan para chegar na Turquia. Tem uma tripinha de Turquia na fronteira com Nakhchivan, esse enclave azeri. O que acontece? O que falava naquele momento, o Tratado de Cessar-Fogo, era no desbloqueio das antigas rotas de transporte da União Soviética. Então, ou seja, o Azerbaijão permitiria que os trens armênios passassem pelo Azerbaijão em direção à Rússia, e a Armênia permitiria que os trens do Azerbaijão passassem pela Armênia em direção a Nakhchivan e depois a Turquia. Esse é o ponto que a gente precisa colocar. Então, não era uma servidão de passagem, uma concessão de território armênio para o Azerbaijão. E parece que essa coisa está meio tumultuada, que o Azerbaijão muitas vezes fala que aquilo ali era uma concessão de território. Os armênios dizem que não, sob o ponto de vista do direito internacional, não era nesse sentido a ideia. Para a Rússia seria interessante a beça que houvesse esse desbloqueio. Fato é que isso levaria a uma facilidade dos transportes de produtos russos em direção à Turquia, em direção ao Irã, em direção a países cujas fronteiras não chegam à Rússia, né? Então, o desbloqueio... Deixa eu entender esse enclave do Azerbaijão aí, Rogério. Eu vou mostrar aqui para a turma entender. Com o mapa aqui fica mais fácil. Deixa eu só achar um minutinho aqui. Tem um mapa aqui muito bom que a gente consegue ver esse enclave. Aqui, ó. Aqui, peraí que eu achei um mapa legal aqui. Que a turma entende. Tá. Ó. Aqui, ó. Epa. Aqui. Tá vendo? Esse enclave que você está falando aqui em rosa, né? Deixa eu aumentar aqui o mapa. Esse enclave aqui, ó. Peraí. Em rosa que você está falando, né? Porque aqui passa o território aqui é o Nagorno-Karabakh, né? Aqui você tem... O cinza... Armênia. Armênia. Aqui o Nagorno-Karabakh, e esse enclave do Azerbaijão que está separado aqui exatamente, né? Está separado pela Armênia. Exatamente. Então, é isso aqui para vocês entenderem, tá, gente? Como é que é uma situação geograficamente bastante complicada aqui, né? Inclusive nesse mapa, o próprio enclave Nagorno-Karabakh não aparece, mas aparece esse enclave azeri que é Nakhchivan, né? Essa parte rosa aí. Sim. Tem uma tripinha desse território que comunica com a Turquia. Um pedacinho, mas ele... Sim, é aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui o mapa. Peraí, para o pessoal se situar. Quer ver? Opa, peraí. É mais ou menos aqui que você quer dizer, né? Aqui que eu estou apontando. Isso. Tá, exatamente. Então, quer dizer, a Rússia está lá em cima. A Rússia está em cima da Geórgia, em cima do Azerbaijão. Aqui, ó. Exatamente rosa aqui. Para a Rússia chegar na Turquia, sem passar pela Geórgia, ela precisa passar pelo Azerbaijão e pela Armênia. Esse é um ponto. Ele precisa passar... Então, ele precisa desbloquear a rota do Azerbaijão. Você está falando em situação de escoamento de mercadorias ou gasoduto, Rogério? Qual que é a tua ideia? Principalmente eles falam ferrocarril, em trens, principalmente trens. Principalmente trens para exportação russa. E o outro ponto ali no mapa é o Irã, que eles precisam passar também pelo Azerbaijão e pela Armênia, né, para chegar ao Irã. Então, quer dizer, para chegar à Turquia, ele tem que, inexoravelmente, ele tem que passar pelo Azerbaijão e pela Armênia. E para chegar ao Irã, ele poderia até passar apenas pelo Azerbaijão, mas a rota mais barata para ele chegar a uma fronteira mais comercial iraniana é passando pelo Azerbaijão e pela Armênia. A Rússia quer isso. O ponto é esse. A Rússia quer esse desbloqueio. Só que... desenvolve a região, né? Você traz... Quando você monta essas artérias comerciais, aí você desenvolve toda a região, né? Eu não tenho dúvida. E a Rússia está fazendo pressão em relação ao governo armênio sobre isso. Agora, o ponto da Armênia é o seguinte... não resolver esse desbloqueio sem resolver o status Nagorno-Karabakh. Essa coisa toda que foi o Stalin que criou, porque durante 60 e poucos anos ele entregou a administração do enclave para o Azerbaijão, assim como Nakhchivan também era um enclave armênio, só que em Nakhchivan eles limparam a população armênia. Tinha 45% de azeris e 55% de armênios. Eles entregaram para o Azerbaijão por pressão da Turquia. Aí o que aconteceu? Eles expulsaram, mataram a população armênia, deportaram, destruíram o cemitério. O último foi destruído em 2006, de Nor-Jufá. E em Nagorno-Karabakh, não. Em Nagorno-Karabakh, a população armênia ficou. Então, o que acontece aí? Na realidade, a Armênia diz, não, nós vamos desbloquear, mas nós precisamos resolver a questão do status.
e os russos estão numa saia justa, porque a Turquia não quer que entregue Nagorno-Karabakh para os armênios, nem dá independência, e, ao mesmo tempo, os armênios não querem que esse corredor seja vigente sem que essa situação seja resolvida. E tem preso armênio em Baku também, é um rolo danado aí, viu? Rogério, eu quero te agradecer aqui, a gente está com 1 hora e pouco de live. Queria que você convidasse o pessoal, então, para conhecer o seu canal. Gente, eu estou inscrito lá, deixa eu só dar um alô para você e um alô para os nossos inscritos também. Estou inscrito em vários canais parceiros, a gente está sempre que vocês vão fazer live, a gente aparece lá, quando a gente fica sabendo, quando o YouTube comunica, eu apareço lá, dou um alô e tal. Só que a coisa mais comum, gente, que existe é o YouTube desinscrever a gente. Então, chequem sempre a inscrição de vocês. O meu canal faz uma semana que a gente está tentando entrar em 270 mil, não sai disso. Falta acho que 20 pessoas, 30 pessoas. Não sai disso. O YouTube desinscreve um monte de gente. Então, gente, se inscrevam no canal do Rogério, vale a pena. Isso aqui é uma pessoa centrada, equilibrada, é uma visão. Eu acho que o pessoal entra no YouTube para torcer. Mas é nesses canais, como o do Rogério, como o nosso, que vocês vão aprender alguma coisa, que é uma visão mais distanciada, uma visão analítica da coisa, uma visão crítica. Aqui que vocês vão aprender a coisa. Porque, na verdade, quando você entra em canal de torcida, o que vai ser feito é reforçar suas emoções. A pessoa só vai dar uma carga emocional em cima de você. Você vai sair dali bem. Em termos de endorfinas, você está bem. Agora, teus neurônios não foram tão privilegiados, não. Então, um canal que nem o Rogério, um canal que nem o Arte da Guerra, a gente vai muito pelos seus neurônios e não pelo seu fígado. Rogério, então faz tua propaganda aí. Exatamente. Convidar o pessoal, o canal Rogério Nitablian, né? Fácil para que vocês possam encontrar meu nome, digitar meu nome, chegam lá. Também confiram se as inscrições continuam feitas. Permanecemos aí por volta dos 82.500 inscritos há bastante tempo também, em razão desse sobe e desce, aí muita gente reclamando que a inscrição é retirada, importante conferir. Então, estão todos convidados. E o que o comandante Robson falou é a pura realidade. Você vai para um canal de torcida, você tem algumas vantagens de ter um canal de torcida. Primeiro que, muitas vezes, os engajamentos, a nível de superchat, super stickers, clube de canais, muitas vezes o pessoal na torcida é mais presente. Mas só vai reforçar realmente suas convicções, né? Pregar para convertido. Você vai dizer, olha, eu acho que você acha. Você vai dizer como você é inteligente. O outro vai dizer como esse cara tem uma visão maravilhosa. Mas você e eu, comandante Robson e todos que estiverem participando desses processos, não vão aprender nada. Nós corremos o risco de desaprender alguma coisa. Né? Então, acho que a gente tem que sempre pensar que as questões que nós estamos colocando, estamos defendendo, estamos levando ao conhecimento de vocês, são questões para reflexão e construção da sociedade como um todo. Então, super convidados, é sempre uma alegria participar. Espero que a gente possa voltar novamente em breve, lá no nosso canal, aqui, para esses bate-papos que são muito legais. Rogério, muito obrigado. Gente, queria só falar para vocês o seguinte, eu soltei a segunda parte hoje, a análise de assentos ejetáveis, eu falei da Guerra do Vietnã. Vamos dar uma olhada no vídeo que eu fiz ontem e hoje, são dois, um de ontem e outro de hoje, sobre assentos ejetáveis. Vamos começar a entender como é que um projeto de aviação militar é complexo. O pessoal acha que chegar lá no cara ou coroa, eu achei esse avião bonitinho e vou comprar ele. A coisa não é bem assim, não. Tá? Então, Rogério, mais uma vez, muito obrigado aqui, tá, meu camarada? Fica aí pra gente fazer um debriefing aí. E, pessoal, a gente volta amanhã, então. Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. O Rogério vai vir outras vezes. Você vai lá no canal dele, dá um like, se inscreva, tá? E vale a pena.